Estamos ao vivo agora no Instagram. Atenção, vocês que estão me assistindo nesse momento, vocês vão ver alguns casos de pacientes que eu curei ao vivo. Ao vivo. Eu não vou mostrar só vídeo, não. Vou mostrar eles aqui ao vivo. Tem 3 pacientes aqui que fizeram tratamento aqui na minha clínica e também participaram do curso de oratória. Como sempre eu digo, primeiro você vai melhorar a voz e a fala, depois vai treinar a voz e a fala na emoção, nas aulas de argumentação sob pressão, porrada terapia. E então vocês estão entrando agora. Eu vou apresentar os pacientes que estão em tratamento, alguns já acabaram até o tratamento. Tem um professor de teatro, tem a Paty, que é uma palestrante de mulheres que sofreram abuso sexual, e tem o Bruno, que trabalha com energia solar. Muito interessante o trabalho dele, né? Que normalmente as pessoas reclamam, como é que eu vou comprar esse equipamento todo? Então ele faz um aluguel, entendeu? Desses equipamentos para energia solar. Com isso, a pessoa depois, ela... É tipo de um leasing, né? Ele vai explicar tudo direitinho, que eu não sou bom para explicar isso, não. Ô, Bruno, começa aí, Bruno. Você... O que você está fazendo aqui no curso? Qual foi... O que você veio me procurar? O que você queria melhorar? O que houve? Tá sem som, peraí. Libera teu som aí, ó. Olha lá. Você travou o som, ó. Travei, vamos pronto, lá. vai agora. Bom, então, Simon, minha busca sempre foi por desenvolvimento pessoal. Então, eu lido com vendas desde que me formei e buscava uma metodologia que pudesse me ajudar a ser mais assertivo na minha comunicação. Além disso, também buscava melhorar minha voz. Minha voz era muito fraca, ela tem melhorado bastante. E, bom, esses são aí os principais objetivos que me levaram a buscar o teu curso e a tua metodologia. Qual foi a... Porque assim, eu sempre comento aqui na minha live, como a pessoa sofre uma mudança muito imediata, inicial, de mudar a voz. Primeiro passo é mudar a voz, né? A parte da desinibição é mais lenta. E qual foi, assim, a coragem que você chegou lá no dia seguinte no teu trabalho? Bom dia. Que você tinha uma voz mais fraca, aí você apareceu com a voz mais grave. Você teve coragem imediata ou ainda ficou titubeando no início, assim? Como é que foi? Não, foi um processo gradual, até porque as pessoas ficam um pouco chocadas quando há uma mudança de voz. E eu optei por fazer uma mudança gradual, até porque a minha voz ela foi melhorando ao longo do tempo, a partir das práticas, a utilização do teu material, e com isso foi de fato gradual o meu desenvolvimento. Mas eu tive um pouco de inibição no início, e até porque as pessoas ficam um pouco chocadas com essa transformação da voz, e por isso eu acabei fazendo isso de forma bem gradual. Você, assim, quando você viu aquele negócio de argumentar sob pressão, porrada da terapia, você ficou com medo? O que passou na tua cabeça? Como é que eu vou enfrentar isso? Eu achei interessante, porque uma das coisas que eu buscava era exatamente isso, a controlar minha comunicação quando havia muita pressão no ambiente. O Sim. meu trabalho ele exige isso, eu trabalho para comercial, então participo de negociações muitas vezes grandes, em que há um contexto de tensão, em que as pessoas estão ali para fechar um negócio grande, então a exposição é muito grande. Então essa componente emocional é muito forte. E por isso eu achei interessante ter essa prática, na qual você está ali num contexto em que as pessoas estão te dando porrada todo tempo e você ali tentando segurar a emoção para não dar uma resposta mais ríspida e, ao mesmo tempo, gerenciar a conversa. Então, para mim, foi muito interessante. Eu embarquei nessa e até hoje eu gosto muito dessas oportunidades quando a gente tem. Olha só, uma coisa interessante é você... Essa mudança também da tua área comercial. O Bruno trabalhava numa multinacional. E aí ele saiu tal,
E aí eu ficava perturbando, Bruno, monta um negócio, vai ser empreendedor, Bruno, porque isso, chega a trabalhar para os outros. E agora conta o que você montou, pode fazer a tua propaganda aí à vontade, o que você está Então, trabalhando. eu comecei a desenvolver um trabalho e esse trabalho acabou se tornando uma empresa em que nós atuamos na área de geração solar, mas o conceito principal é o conceito no qual nós financiamos a geração solar para residências. Então, os clientes não precisam fazer o investimento no equipamento para terem acesso à geração solar, que traz um benefício muito grande na conta de luz, um nível de desconto muito alto. Na verdade, no final das contas, a gente compartilha esse desconto com o cliente e o cliente não tem que tirar nenhum real do bolso para ter acesso a uma estrutura de placas fotovoltaicas para poder ter geração de energia solar. É uma vantagem para os dois lados, é o que a gente chama de modelo ganha-ganha. Mas é um leasing e depois ele passa a ser proprietário ou só ficar pagando É, aluguel? é um leasing no qual, durante o período contratual, nós compartilhamos com o cliente os benefícios da conta de luz e depois desse período ele pode, sim, há modelos, nós temos, na verdade, alguns produtos e um dos produtos é esse, ao final do contrato o cliente fica com o painel fotovoltaico. Ah, tá. Você, com relação à tua voz, assim, que eu brinco, eu falo muito aqui, eu fico perturbando aqui as mães, né? Você acha que você foi mimado ou foi reprimido? Qual o extremo que você acha? Olha, eu não sei até que ponto eu fui mimado ou reprimido. Eu nunca parei para identificar qual a causa raiz, o que que influenciou a minha maneira de Teu pai falar, era ou a minha presente, assim, voz, o na meu tua timbre de puberdade? Teu voz. pai era presente ou ele era muito ocupado e não... Teu pai? Não, sempre tive uma família presente, sempre foram muito presentes, sempre me Você apoiaram tem muito. irmãos? Tenho uma irmã mais nova, mas talvez o contexto social, não sei, não Mas eles, eles, saberia eles, eles dizer. falavam muito ou eles eram meio calados assim, teus pais? Você podia ser expansivo em casa ou não? Você podia falar à vontade? Ou você era meio reservado assim? O que você Não, acha? eu sempre fui mais reservado por natureza. Não que houvesse qualquer limitação dentro do meu ambiente familiar, mas nunca fui um cara muito expansivo, muito extrovertido. Pelo contrário, eu sempre fui mais tímido, principalmente na infância para adolescência, mais introvertido, mais tímido. E isso foi mudando pouco a pouco, à medida que eu percebi que isso atrapalhava o meu. Me atrapalhava de várias formas, né? Ah, Primeiro, a interação social. Tinha poucos amigos, não conseguia me comunicar, não conseguia transmitir uma mensagem. Não cheguei a ter fobia social, não era esse o problema, mas era um cara tímido, como tantos outros nessa idade, entre infância e adolescência. E isso foi mudando pouco a pouco, à medida que eu percebi que eu tinha essa dificuldade e tomei a iniciativa de começar a mudar. Mas sempre senti que em determinadas circunstâncias, gente aí. ainda assim, eu era um cara introvertido e procurar ter o curso seguramente me ajudou muito a melhorar. Você permite que eu mostre sua imagem anterior? Agora não. Claro, fica à Pô, vontade. então mostra aí um pouquinho da tua imagem. Depois nós vamos indo e voltando um pouco, porque a live é uma hora, eu vou. Porque vai entrando gente, tá entrando pessoal. Vai entrando aos pouquinhos, vai entrando. Na live de ontem deu. Eu entrei no horário ruim do Jornal Nacional, deu 150 pessoas ontem. Eu fiquei até impressionado, porque eu estava no horário do Jornal Nacional, começou a entrar a gente. Falei, caramba, o pessoal tá nem dando bola mais, porque é tanta notícia que já passa o dia inteiro. Né? Espera aí que é uma coisa que vai dar um certo Mas eu posso falar aqui. probleminha. Vai falando aí, vai falando aí. Então, olha só. É isso que ele está falando aqui, porque o curso, aqui o tratamento, ele abrange duas áreas. Primeiro eu me preocupei com a voz dele, com a fala dele, e logo em seguida eu coloquei na aula de oratório em grupo. E o Bruno, ele tem uma... Depois que ele entendeu o negócio, ele virou o provocador aqui. E ele foi criando personagens. E ele fala... Ah, então bota ele aí, o Bruno vai botar.
Rio de Janeiro, dia 1º de agosto de 2017. Faremos agora a primeira gravação. Como é seu nome? Bruno Oliveira Vieira. Ele apresenta a voz infantil e também é tímido quando tem um público maior. Você trabalha em quê? O que você faz? Então, Simon, eu sou gerente de vendas onde? de uma empresa alemã chamada MAN e sou responsável pela área de vendas da empresa. Tá? Mas o que a empresa faz? Bom, a empresa ela tem várias linhas de produto, eu sou responsável pela área responsável por geração de energia. Então, nós atuamos nesse segmento de geração de energia. A empresa ela vende equipamentos de geração a gás, né, e eu sou responsável por projetar e vender plantas térmicas para os potenciais clientes. Mas dá um exemplo, quem compra de vocês é a Petrobras? A Petrobras é Essas máquinas são grandes, são coisas de São mas também que fornecem equipamentos como assim, uma plateia mais conhecida, mais controlada. Agora, quando eu estou diante de um público aberto, né, geralmente eu me perco um pouco, né? Então, o meu propósito... Você foi mimado ou levou porrada? Qual foi o eu levei muita porrada, entendeu, Simon? E aí isso acho que afetou um pouco, né? Meu pai era muito autoritário, me batia muito. Não, brincadeira, eu nunca tive esse tipo de problema, minha família sempre foi muito tranquila. Quem foi mimado igual ele aqui foi, porra. Acho que é mimo essa porra. Não, eu acabei que fiquei assim por natureza, mas... Tá bom, já deu para ele ver. Já deu para ele ver, né, a voz. Mas foi... Tá bom, vai, volta aí, Bruno. E aí, Bruno, você gosta de se ver assim? Como é que é? Você gosta de ver teu passado negro? Acho que eu melhorei muito, viu, Simon? Acho que de lá para cá houve muita melhora. Claro que ainda tem muito a melhorar. É um caminho longo, né? Esse caminho da oratória é um caminho longo, mas acho que melhorei bastante. O Bruno ele inventava ele é um grande artista, ele inventava sempre um personagem aqui, o pessoal acreditava, já foi dono de bordel, já foi um monte de coisa aqui. E o pessoal acreditava. Tem gente que levava a sério ele ia até o final da aula fazendo o personagem. O pessoal é mesmo, entendeu? É verdade. Então isso é interessante. Esse personagem aqui é muito importante, porque ele me ajuda aqui. Os três estão aí, são três provocadores. São três caras daqui, ó. Eu escolhi 3 provocadores hoje para vocês conhecerem. Podem fazer pergunta para eles também sobre o curso, sobre o tratamento deles, sobre a aula de oratória. Porque muita gente entra aqui e acha que aquilo é montagem. Isso é muito interessante. Quando vê os vídeos, não é possível que você cure uma pessoa assim, tão rápido. Então, eles estão aqui na manutenção. Eles já estão seguros, já conseguem enfrentar as situações. O Bruno virou empreendedor. A Paty virou palestrante, o Fernando dá aula de teatro. Tem umas perguntas aqui para o Bruno. Vocês me escutam aí, né? Estão me escutando? Quanto tempo demorou esse tratamento para ele ficar assim, com essa voz, melhorar tudo? Quanto tempo você melhorou assim? Quanto eles estão perguntando aqui, tem pergunta aqui na live. Olha, gente, eu nunca me dei conta de quanto tempo durou esse processo, mas eu diria que com as práticas da apostila do Simon, você consegue em 2, 3 meses já ter algum resultado. O resultado ele vai depender muito do nível de aplicação do aluno. Eu posso dizer que não fui um aluno muito aplicado, principalmente no início. Depois eu comecei a me aplicar um pouco mais, depois novamente deixei um pouco, deixei de fazer, né, de praticar. Então isso vai depender muito de aluno para aluno, cada caso é um caso. Então o meu caso eu diria que aí uns 3, 4 meses eu já estava com uma voz melhor, um pouco mais firme. Quem melhora rápido, por exemplo, Fernando, daqui a pouco eu vou apresentar o Fernando. Ele treinou igual um maluco, ele é professor de teatro, ele perdeu a voz. Então ele não pode perder a voz. O professor de teatro que perde a voz está ferrado, está falido. E ele perdeu, ele chegou aqui numa sexta-feira sem voz, 6 e pouco da tarde, saiu daqui 2h30 da manhã, já com a voz colocada, porque ele estava fazendo uma coisa errada, depois ele vai explicar para vocês. Entendeu? Então depende muito desse treinamento. Ele treina até hoje com matéria, ele vai contar um monte de história engraçada, já a polícia põe ele no meio da rua, ele fica treinando no ponto lá do metrô.
Aí fica treinando igual um maluco policial. O senhor tá passando mal? O que tá vendo aí? Entendeu? Tem essas histórias engraçadas com o Fernando, né? Ô Fernando, Onde que eles moram? Estão querendo saber aqui onde também. você mora, ô Bruno? Bom, eu moro no Rio, moro aqui em Copacabana. Ô Paty, você mora onde? Eu moro no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. E você, Fernando? Copacabana também. Vocês estão vendo um negócio interessante? Eu estou usando o sistema aqui da minha aula junto com a live. Eu comprei um programa, muita gente está assustada com isso que eu estou fazendo, que é uma coisa nova do Instagram. Eu comprei um programa e paguei até em dólar para ter isso aqui funcionando. Eles estão na minha aula de oratório, eu estava tendo aula até agora. Aí eu convidei eles para participar da live. Nós conectamos o Zoom ao Instagram. Zoom e Instagram. Então, eles estão no Rio de Janeiro, mas eles não querem se deslocar. Entendeu? Então, eles preferem entrar online que se deslocar. Antes do coronavírus, não é agora não. Eles já entram online há muito tempo. Porque você para se deslocar hoje é uma loucura. Eles nem têm tempo, eles são super ocupados. Então, eles preferem entrar online. Pode entrar de celular. Por exemplo, o Fernando está no celular, Fernando. Está ele no celular. Ele está participando da minha aula online, aí, pelo celular, que é a famosa telemedicina que estão falando agora. E eu já faço isso desde 2005, 2006, desde quando começou o Skype, né? Mas eu também tinha umas empresas que eu pagava, que eles faziam também, antes do Skype, né? Fala, Fernando, se apresenta. Quem é você? O que você faz? Bom, meu nome é Fernando, eu sou professor de teatro. Eu comecei a dar aula de teatro em 1997. E a partir de, por volta de 2006, 2007, eu comecei a perceber que eu estava tendo uma acentuada perda de voz. A minha voz, ela sofreu uma queda muito grande. Desculpe. E até chegar ao ponto que há um ano e meio atrás, eu perdi a voz durante uma aula. Era uma aula importante, porque era uma aula de ensaio para uma peça. E eu fui pegar o script da peça para ler para o elenco e não tinha voz. As pessoas até achavam que eu estava brincando. Eu tive que chamar uma pessoa para me substituir. E eu tive que deixar o meu local de trabalho e ir para casa, porque eu fiquei afônico, fiquei mudo. Nesse mesmo dia à noite, eu liguei para o Simon. Isso aconteceu numa quinta-feira. No seguinte, me encontrei com o Simon, entrei no estúdio dele na sala de aula, entrei às 6 horas da tarde, saí 2h30 da manhã, de sábado, com a voz recolocada. Hoje eu sei o processo que levou a essa recolocação, mas a minha recolocação e a recuperação da voz aconteceu em algumas horas. Eu cheguei afônico e saí com a voz, não só com a voz restabelecida, mas com a voz recolocada num tom melhor do que o meu tom anterior. Mas você sofria umas orientações erradas? Não força a voz. Como é que era essa história? Quem te orientou? Não, é o seguinte, como eu trabalho com teatro desde 16 anos, eu tenho 52. No teatro e até no meio profissional, onde você é diretor, você sofre assim, a influência de algumas teorias que dizem que você deve poupar a voz, mas poupar no sentido errado, que você não deve gastar a voz. E depois que você entra no curso, você passa a entender que todas essas expressões são lugares comuns e são lugares comuns errados, que não são uma técnica de colocação vocal profissional. Isso é o desconhecimento da técnica vocal, da impostação vocal e principalmente do controle emocional que se manifesta através da sua colocação vocal. E foi isso que eu, apesar de trabalhar com teatro há muitos anos e apesar de, curiosamente, trabalhar a voz de grupos de pessoas para que elas tivessem um bom aproveitamento no palco, eu não sabia cuidar da minha própria voz, porque eu tentava falar num tom mais alto do que eu deveria e também pelo fato de eu não saber economizar a voz para um número muito grande de horas de trabalho, de 8 da manhã, às vezes até 8, 9, 10 da noite. E o curso, não só as aulas presenciais,
mas também o material que o professor utiliza, que é um material onde o próprio professor gravou a sua voz e ele falou e recitou todos os exercícios que você deve praticar no tom correto, na colocação correta de voz, você aprende o que você não sabia. E eu recuperei a minha voz, não somente eu recuperei a minha voz, como eu aprendi a colocá-la nas diferentes situações profissionais e sociais da minha vida. Agora só tem um problema. Eu fiquei sem alunos aqui na época. Ele agora, sabe o que ele faz? Ele dá aula de teatro e recupera a voz dos alunos. Eu fiquei sem aluno aqui, porque, pô, ele agora aprendeu o método, está aplicando lá para os alunos dele, entendeu? Eu cito a fonte, mas uma coisa interessante que o senhor falou, comentou sobre o Bruno, as pessoas perguntaram, em quanto tempo você recuperou a voz? No meu caso, eu não tinha tempo para recuperar a voz. Eu precisava praticar que nem um louco, se eu fosse um condutor de Uber ou um piloto de Fórmula 1, e a voz é o meu instrumento de trabalho. Eu não podia passar uma semana sem voz. Então, eu tive que fazer um mergulho radical na prática para que eu pudesse voltar a dar aula, a trabalhar o dia inteiro e o fim de semana também, usando a voz de uma maneira normal. Eu não podia recuperar a voz em 2, 3 dias e depois perder de novo, senão eu não poderia trabalhar. E as pessoas, assim, alguém comentou alguma coisa, ué, tá com uma voz grossa, o que houve aí? Olha, no trabalho, não. Porque no trabalho, pelo fato de eu trabalhar com microfone, essa mudança não foi tão percebida. Foi percebida por algumas pessoas. Mas na vida social, as pessoas falaram, você está com a voz grossa, mas ele engrossou bastante, né? Mas é claro que isso dá uma segurança profissional para você, para o profissional que trabalha com a voz. E creio que 90% dos profissionais no mundo hoje em dia trabalham com a voz, porque estão todos confinados, são obrigados a trabalhar virtualmente. A voz, pelo menos, é 50% do trabalho de qualquer profissão. Você que trabalha num colégio grande assim, como é que você está se virando? Pô, é um impacto, você agora tem que dar aula de teatro online? Como é que é isso? Olha, o que aconteceu comigo foi que nós saímos da escola à tarde sem saber. Nós recebemos a notícia de que nós deveríamos, no dia seguinte, não retornar para a escola à noite. E que no dia seguinte, às 7h30 da manhã, as aulas deveriam recomeçar. Então, eu tive uma sorte muito grande, pelo fato de eu já, há mais de 1 ano e meio, estar praticando os exercícios do curso. Você faz aulas online aqui, você participou de aulas online, né? Isso foi bom mesmo. Eu tenho uma presença no meio onde eu trabalho, uma presença virtual muito marcante por causa da colocação da minha voz. Ela passa uma credibilidade muito grande. Isso eu estou falando porque eu recebo o feedback das pessoas, certo? E existe também uma capacidade que você tem de fazer com que as pessoas prestem mais atenção na sua aula, com a melhor colocação vocal. Você... Quer falar alguma coisa? Não, assim, olha, acho que você está olhando para a tela do lado, olha para a câmera, a lente da tua câmera é do celular, que eu acho que você está olhando para a tela do lado. Porque eu tô... A lente é do outro lado, a lente é ao contrário, no celular. Aqui? Aí, isso, aí tá certo. É porque eu estou te vendo aqui, eu estou achando que você está olhando para o lado, eu falei que a lente do celular é engraçada, ela é o contrário, né? A gente fica olhando para... Você, assim, também foi muito importante a participação dele, como ele mexe com teatro, né? Então ele chegou aqui no meu curso e virou um provocador numa rapidez danada. Quando ele vinha na aula, todo mundo ficava estressado, igual a nossa amiga Paty ali. Aí ele criava personagem, provocava todo mundo, deixava todo mundo nervoso. Aí chegou um ponto, eu falei, Fernando, devagar, Fernando, tá demais, hein? Tinha gente que queria bater no Fernando aqui. Aí no curso, muitas pessoas já quiseram me bater e me xingaram muito, né? Teve aulas em que toda a audiência me xingava de todos os nomes possíveis e imagináveis, mas isso até foi uma espécie de continuação do trabalho de diretor de teatro, onde eu aproveitei isso para não só trabalhar a minha voz, mas trabalhar essa dinâmica de perceber como as pessoas reagem
Não, e ajudar os Falar alunos pra- aqui a se soltarem, né? Isso também, o papel do provocador é essa, fazer o aluno se soltar, porque ajudar o as cara pessoas. chega aqui todo travado, aí você começa a instigar ele, aí ele vai se irritando, daqui a pouco ele explode, aí depois ele cai na real. Pô, que legal, eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca explodi assim, eu sou travado, né? Então você começa a ter uma reação e começa a quebrar, soltar, quebrar tudo dentro de você e perder a censura. Nós somos criados com muita censura. Não faz isso, não faz aquilo, se comporta assim, aí cria o bonequinho. Verdade. Entendeu? Aí depois você, na vida real, não dá para fazer nada. Você fica todo travado e se ferra. Porque eu estou falando aqui, quando acabar o coronavírus, vai sobrar muita mão de obra boa. E quem eles vão selecionar? O gago, o tímido, da voz fina ou o cara que fala bem, que tem um vozeirão, se comunica bem? É lógico, né? Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando. Então, se prepare agora, faça esse investimento. Várias pessoas estão fazendo consulta comigo aqui. Eu não estou aqui por causa do coronavírus. Eu já faço isso aqui há muito tempo. Entendeu? A aula online aqui é antiga. Eu tenho 4 pacientes nos Estados Unidos, tenho 3 em Portugal, já tive no Japão vários, Canadá, Israel, Inglaterra, tem um que entra aqui, é o sábado. Acabou de sair um aluno novo aqui da Inglaterra, eles vieram aqui fazendo consulta comigo hoje. Então, isso para mim aqui é normal. Eu já uso o Zoom há muito tempo, né? Agora não, eu fui um dos primeiros clientes do Zoom aí. Então, vocês aproveitam agora que vocês estão em casa, tem muito funcionário público, dono de empresa, tem gente que não vai afetar, está conseguindo se manter bem. Mas tem que se preparar para a volta. A volta vai ser uma tragédia, porque eles vão selecionar muito, porque vai ter muita gente boa sobrando. Então, se prepare. A competição vai ser muito mais acirrada do que anteriormente. É. Eu vou mostrar a tua gravação aqui. Mostra um pouquinho da gravação dele. Ó, segunda-feira eu vou fazer uma live com o Fernando, só eu e Fernando, e nós vamos dar um show aqui. Ele vai dar orientação para vocês, o que é fazer teatro, como é que é o teatro. Vai ser outra conversa. Hoje eu estou falando do problema dele, mas lá não. Lá ele vai dar orientação. Você que é jovem, quer seguir uma carreira artística, ele vai orientar. Tudo que vocês quiserem orientação dele, quero trabalhar em novela. Aí ele vai dizer, não é assim, não é trabalhar em novela, tem que se preparar também. Tem uma preparação, o ator tem uma preparação. E tem muita gente fazendo, vou fazer faculdade de ator. Não é, você já tem que ter um certo dom, um preparo, entendeu? A faculdade vai só te dar um diploma. Também é um negócio que você já tem que ter. Você vê que vários atores aqui não se formaram em nada, é um dom da pessoa. E a gente começa até pequenininho como criança, vai subindo, que é o dom. Então não adianta ficar estudando 50 coisas, não é isso. E o Fernando começou como iluminador de teatro, o Fernando. Depois ele vai contar. Segunda-feira você conta essa história. Hoje eu não quero saber dessa história, não. Pera aí. Faremos agora a primeira gravação, seu nome todo. Fernando Pisani de Azevedo. O Fernando aí dá aula de teatro aí, uma turma de. E ele está reclamando que a voz dele está fraca, no final do dia ele está morto. De manhã ele acorda bem, mas no final do dia já está caindo a voz dele. Eu dou aulas de teatro para ensino fundamental e médio. E eu passo realmente de 8 horas da manhã, todos os dias, de 8 da manhã às 5 da tarde dando aula, falando o dia inteiro, e para grupos muito grandes. Também faço isso durante a semana e fim de semana, aos sábados, de 8 às 5 da tarde, eu ensaio uma peça com um grupo de teatro, de uma companhia de teatro. E a minha voz, às 8 horas da manhã, ela está ruim. Quando chega 11, meio-dia, 1h em diante, ela acaba, ela vira uma voz de gazela. Você já teve a voz boa antes ou sempre foi assim? A minha voz era melhor. Ela era menos desagradável, era um pouco mais grossa. Você fumou? Você fez? Nunca fumei. Nunca fumei. Durante as aulas, eu sou obrigado a falar muito alto. Então, eu comprei um megafone. Eu trabalhei na Casa de Cultura Lauro Alvim, comecei em 1997. Lá, os grupos eram muito grandes e tem caixa acústica, porque tem música. Então, eu comecei a berrar e logo na primeira vez que eu comecei a fazer isso, eu percebi que não dava. Aí eu comprei um megafone. Eu nunca usei microfone de lapela. Eu sempre dei aula de megafone. No ano passado,
eu comecei a dar aula com microfone. Mas no ano passado a minha voz já estava metálica e fina assim. Só que esse ano, nós estamos em setembro, de janeiro para cá, ela começou a virar um Agora fiozinho bota a de cura voz, dele, tá como bom, tá bom, agora. bota a cura dele. E você. Botar a cura dele. E agora ele vai comentar da melhora dele aqui no curso, né? O meu nome é Fernando, eu sou professor de teatro há 26 anos. De 2016 a 2018, eu comecei a sofrer uma perda acentuada na minha voz. A ponto de, numa determinada aula, na frente dos meus alunos, eu dei um texto para que eles lessem e aconteceu o seguinte, eu falei para eles, então vamos lá, gente, vamos ler, vocês vão ler o texto da seguinte maneira. E a voz não saiu. E foi muito constrangedor, eu tive que chamar uma pessoa para me substituir, como se eu tivesse passado mal ou sofrido algum problema momentâneo, mas o problema era que não havia voz verdadeiramente. Neste mesmo dia, eu telefonei para o professor Simon Weintraub, marquei uma consulta, cheguei aqui às 6h30 da tarde de uma sexta-feira e saí às 2h40 da manhã de sábado, com a voz restituída. E desde então... Tá bom, deixa eu para consegui segunda-feira, voltar vamos montar à legal. minha Segunda a gente vai profissão botar um mais negócio completo. vai falando. Olha só. Aí, Fernando, você teve uma mudança muito brusca. Você vê a mudança de uma imagem para outra e o som. E aí é um choque mesmo, porque a sua esposa gostou? Adorou. Adorou. Ah, tá. E você... O que é o teu treinamento? Explica para eles assim, só para entender o que é treinar. O que é... Você treina na rua, treina onde? O curso do professor Simon, ele tem um material didático. E como eu trabalho muito longe do meu trabalho, eu moro muito longe do meu trabalho, eu pratico em trânsito. Então eu pratico esperando o ônibus, eu pratico esperando o metrô no ponto, eu pratico andando do ponto até o meu local de trabalho, porque é muito importante que você pratique os exercícios, porque os exercícios são o próprio professor executando. Olha a tua câmera aí, olha a lente da câmera aí, você está olhando para o outro lado de novo. Então, você executando, você ouvindo a maneira correta de colocar a voz, a maneira correta de respirar, a maneira correta de colocar a voz em diferentes situações profissionais e sociais, você copia, você segue a orientação do professor. Então, até hoje, isso já vai fazer em agosto, agora vão fazer 2 anos. Até hoje eu pratico todo dia. Eu pratico em qualquer intervalo de tempo que eu tenha, eu tento melhorar para que a voz fique cada vez melhor. Como eu disse, a voz é o meu instrumento de trabalho. Sem voz, eu não vou ter emprego. Então, só um minutinho, agora eu vou falar com a Paty. Vai, Paty, abre aí o teu som aí que tá travado o teu som. Isso. Vai, Paty. A Paty, ela virou uma provocadora, chegou aqui toda travada, tímida, insegura, e hoje ela dá um show e o pessoal fica apavorado com a Paty. Então de vez em quando eu dou uma freada, Paty, devagar, Paty. Devagar, Paty. Você trabalha com o quê, Paty? O que você faz? Explica para eles aí o que é teu trabalho. Eu trabalho com empoderamento feminino, faço palestra para mulheres que sofrem violência doméstica. Eu sou coordenadora do Movimento Mulher do Rio de Janeiro, desenvolvo esse trabalho há mais de 15 anos. A única diferença é que quando eu entrei para o curso do professor Simon, eu tinha fobia social, não falava em público, sou atriz de formação, e eu olhava por cima da cabeça das pessoas para quebrar a timidez, para não me sentir acuada. Sou de família militar, e eu sofri muita pressão quando criança, né? A família militar é muito rígida. E quando eu entrei para o curso, logo de início, eu já fui sentindo a diferença, porque eu tinha saído de um trabalho e me contrataram para fazer um outro trabalho muito maior do que eu esperava. E até então eu bati um papo numa sala com 15 mulheres, enfim, e eu fui logo nesse segundo trabalho. Eu fiz uma palestra para 140, 200 mulheres, e hoje eu desenvolvo esse trabalho de palestra falando sobre a Lei Maria da Penha, lei do minuto seguinte, lei do feminicídio. Para mulheres, hoje em dia, a gente consegue fazer um trabalho muito maior, 1.000, 2.000 pessoas, enfim, dependendo do evento que nos é proposto, né?
E assim, eu me dediquei, não faltava aula, estava sempre ali. No começo realmente foi um impacto cultural, mas depois eu fui vendo que aquilo estava me fazendo bem, né? Ela que A ficava, troca de ela saía daqui informação. revoltada. Ela saía revoltada que ela começou a engordar um pouco, ela teve um trauma lá, alguns traumas, e começou a engordar. Papai, tão gorda, falou. Fiquei. Aí ela queria bater em todo mundo aqui, ficava revoltada. E agora ela fez uma cirurgia no estômago, emagreceu 50 quilos. Eu tinha, assim, uma dificuldade de pegar amizade, eu tinha dificuldade, eu me separei na época, em 4 anos separada, e eu tive um distúrbio hormonal muito grande, foi quando eu engordei bastante, isso baixou minha autoestima, isso acabou comigo, realmente foi muito ruim. Mas fazendo as aulas, você acaba conversando com amigos que falam, poxa, por que você não melhora isso, melhora isso? Porque a gente faz aquele sistema da porrada terapia, né? Eles tocam justamente na tua ferida, aquilo que te incomoda. E acaba que você vai ficando com um olhar mais observador dentro do defeito, dentro daquilo que te incomoda, sem que você perceba. Porque a gente fica meio que perdida, né? São muitas informações. E a oratória, ela trouxe esse olhar apurado. Ela fez, assim, eu me dedicar bastante em melhorar a minha autoestima. Inclusive, eu estou com essa indumentária hoje, porque amanhã é dia do índio, e eu estou homenageando mulheres que são de descendência indígena, como eu, amazonas. Ah, tá. Porque eu estou lembrando aqui que tem uma aluna minha aqui, que ela gosta do Tinder, né? Aí ela arrumou um cara no Tinder, daqui a pouco era dia do índio, era a data do dia do índio. Aí ela marcou um encontro com o cara na praia, chegou lá, o cara todo fantasiado de índio. Aí, cara, lógico que o cara era louco, né? Você não tá vendo que hoje é dia do índio? Pô, mas por que você tá com essa cara de índio aí? Você não tá vendo que hoje é dia do índio? Hoje é dia do índio. Aí ela saiu correndo. Ela falou, não, esse cara é louco, eu vou me embora, que isso aqui é... Ele tava todo fantasiadinho. Ela marcou no Tinder. Não, eu fiz porque eu vou mostrar um trabalho mais tarde no Instagram, homenageando mulheres indígenas. Não, tudo bem, o teu trabalho é sério. Mas perdi total. Tem pergunta? Ou vai mostrar? Total timidez. Hoje em dia, pelo contrário, falo pra caramba, pego amizade com muita facilidade. Qual o valor da sessão? Olha só, o valor assim, ficam perguntando o valor assim, a primeira consulta tem valor de R$700, depois eu fecho um pacote de tratamento todo, dependendo do grau de dificuldade de cada um, entendeu? Tem uns que tem quantidade maior de atendimento, gagueira, fobia social, pessoas perderam a fala com AVC, entendeu? São os casos mais demorados. E agora tem coisa mais rápida. O importante aqui é o clube. Essas pessoas que estão aqui, eles ficam aqui ad eterno, eles não vão pagar mais nada, eles pagaram no início do curso, acabou. Então, ele já está aqui 2 anos, ela já está aqui desde 2013, o Bruno também está uns 2 anos aqui, né, Bruno? Então, já tem um tempo que eles estão aqui. Agora, você tem que fazer a consulta para ver o que você precisa, qual o teu grau de dificuldade. Aí tem um plano aqui agora que paga em 12 vezes no PayPal, né? Deixa eu mostrar a imagem da Paty, como ela chegou, eu também acho que é importante. Mostrar a Paty gordinha. E tímida. E tímida. Cheia de fobia social. Ela começou a ficar toda até falta, ela tinha até falta de ar, sentia falta de ar. Terrível. Então, olha só, travava. Gente, olha aqui, hoje eu estou mostrando 3 pacientes meus que estão em tratamento, entendeu? Praticamente já não tem nada grave hoje, já estão muito seguros, falam bem e tal. Eles estão aqui na manutenção, que eu sempre falo, o importante é a manutenção, não adianta dar uma arrancada e parar, não adianta, você tem que ir direto. E aqui tem um bom aluno e um mau aluno, igual o coleginho. Tem gente que não quer nada, aparece de vez em quando, não treina com material. Então você tem são 25 aulas por mês. Só de oratória tem 5 por semana. Fora os atendimentos individuais comigo e com uma filha minha que mora na Inglaterra. Então a pessoa pode ter atendimento com ela, comigo, e dar uma arrancada danada. Porque no dela é bom que ela tem um fuso horário de 4 horas à frente. Tem gente que quer marcar 5 horas da manhã, ela atende. 6 horas da manhã ela atende, entendeu? Então, com isso, você tem muita coisa para dar essa virada, essa mudança. E está na hora. Está na hora. Com o coronavírus, se preparem. Vai lá, pode soltar. Faz o quê? Eu sou designer de interiores. O que mais? Eu tenho uma ONG dentro de uma associação de moradores. E dentro dessa ONG nós temos várias... bloqueou. Temos várias oficinas. E você é tímida? Um pouco, às vezes sim. O que acontece?
O que acontece? Eu acho que eu bloqueio um pouco, entendeu? Eu perco o foco do que eu vou falar. E as pessoas percebem, comentam que você está travado? Elas percebem porque eu fico nervosa, porque eu começo... Não sei, parece que começa um vulcão por dentro, né? Cheguei com fobia social. Para eu aqui onde você está, o telão aqui eu nem olhava para ninguém, eu olhava para cá o tempo todo. Por quê? Com medo... Você, quando eu tô com ela, eu vou aparecer do lado aí, ó. Aí foi o limite da gordura mais dela, um gente. caso de Parou sucesso. aí foi o limite. Do fonoaudiólogo. Eu brinco com professor ela, de fica danada, vai oratória, me bater Simon daqui a Weintraub. pouco aqui, eu vou apanhar aqui. Esta moça que está aqui do Tem meu que colocar lado como eu tô agora. era super tímida, não falava É, você tem que vir nada, aqui pra gente toda gravar parada, ao passava vivo, né? mal. Não deixa acabar o Cheio de coronavírus que a gente vai cacuete, gravar eu vi uma. um vídeo É. anterior dela, quando ela chegou há 3 anos atrás aqui. O que está acontecendo com a sua vida? Você virou palestrante? O que houve aí? Há 3 anos atrás eu cheguei aqui com fobia social, com medo de falar em público, travava, esquecia o que ia falar. Atriz de formação, fiz tablado, e tudo que eu fazia parecia que ia dar certo, mas não dava. Quando eu cheguei no Simon Weintraub, me assustei, né? É um impacto cultural muito grande, para quem não está acostumado. E falar me dava um sufoco muito grande, me abafava muito. Enfim, eu fui me habituando a vir, criei o hábito de ter novas amizades. Eu tinha um problema de fazer amizade muito sério, eu não fazia amizade com ninguém. Entrei aqui falando pouquíssimo. Hoje eu estou palestrando para mulheres, estudo coach e amo o que faço. Sou coordenadora da Executiva Municipal do PRB Mulher do Rio de Janeiro. Enfim, inclusive descobri esse talento aqui. Tá bom. Viu, gente? Tá aí, ó. Ô, Bruno, vou te dar uma virada agora. Dar uma circulada. Bruno, tira o seu som aí, abre o som. Você tá com o som fechado aí. Vai abrir? Vai. Tá ouvindo, Bruno? Tá me ouvindo? Ouço bem, estou acompanhando. Ah, tá. Você... Esse negócio... O Bruno trabalha... Vocês estão entrando agora, o Bruno tinha voz fina, era tímido. Você está trabalhando com esse negócio de... O que é teu trabalho atual? Você aluga? O que você aluga, hein? Bom, meu trabalho atual basicamente é o mercado de leasing de plantas fotovoltaicas. Em outras palavras, eu faço um leasing de toda a estrutura de geração solar para residências e para empresas em geral e financio essa estrutura por um contrato de 10, 15 anos. E sendo assim, nós compartilhamos com o cliente os benefícios da geração fotovoltaica. Parte dos ganhos vão para a empresa e parte dos ganhos vão para o cliente, sem que o cliente tenha que aportar nenhum capital na infraestrutura. Então, é vantagem para os dois lados. O que seria se ele montar? Dá uma noção de custo. Se ele monta um negócio dele e paga, eu quero pagar tudo, eu quero ser dono do negócio. Dá uma casa, quanto sairia com você e com esse... pagando tudo? Uhum. Bom, isso vai depender de empreendimento para empreendimento. Cada residência, cada empresa tem uma necessidade diferente, tem uma disponibilidade de espaço diferente. Mas quantos por cento é diferente? Mais ou menos, você pode gerar um ganho para o cliente de algo em torno de 20% até 40% de economia na energia. Então, esse benefício, para alguém que tem uma conta de R$500, esse benefício pode chegar a 100, de 100 a R$200. Né? Então, esse benefício ele é compartilhado entre a empresa para remunerar o capital investido e para o cliente. Mas quem paga, podemos dizer, a companhia elétrica paga alguma coisa? Porque ele parece que ele vai entrar na rede, né? Vai somar o que ele está fazendo, vai somar na rede nacional. Né? Existem duas modalidades, na verdade. Existe uma modalidade que nós chamamos de autoprodução local, que é a modalidade na qual o cliente produz a energia na sua residência, né? Na sua empresa. Então, essa é a autoprodução local. Nesse caso, não há necessidade de nenhum relacionamento direto com a distribuidora. Quando há simultaneidade entre a geração e o consumo, então o cliente ele pode tomar proveito dessa geração. Agora, caso o cliente, como na maior parte dos casos, brasileiros e todo mundo, né, sai de casa para ir trabalhar e praticamente não tem nenhum consumo durante o dia, aquela energia
solar está sendo gerada e, no final das contas, não está sendo utilizada. Aí sim, nós utilizamos o que é chamado sistema de compensação, sistema de créditos. É como se a distribuidora fosse uma bateria. Então, a energia gerada naquela residência, naquela empresa, ela é injetada no sistema de distribuição. Que tem um mercado a distribuidora, desse. ela contabiliza aquela energia e te entrega de volta durante a noite, quando você chega em casa, gerando assim também uma grande economia. Porque tem um Cada mercado caso é aí. um caso. Eu tinha um corretor que ele vendia essa energia aí. Tem um mercado grande, né? Para vender para shopping, para. Tinha um mercadinho. Tem, é um mercado muito grande, está crescendo muito, muito. E imagino que vai continuar crescendo, principalmente agora, nesse cenário de crise, nesse cenário de dificuldade. As pessoas físicas e pessoas jurídicas vão mais e mais buscar economias, né, para poder superar essa crise que já está aí. Qual a diferença da eólica para solar? Qual a diferença? É mais econômica a eólica, solar? O que é? Não, depende de caso a caso. Cada projeto é um projeto. Os parques eólicos também trazem um benefício extraordinário. No entanto, são investimentos mais pesados, são investimentos com toda a sua característica, assim como depende do vento a geração também, né? solar. O vento, né? Parece que tem que ter vento também. Depende do vento, depende de uma série de condições favoráveis. O mercado é um mercado um tanto diferente, é difícil você fazer a chamada microgeração com a eólica. A eólica ela é mais adequada a empreendimentos maiores, enquanto a solar ela permite empreendimentos menores, de menor escala, para atendimento residencial. Então isso vai depender de caso a caso, vai depender muito. Você há um tempo atrás, que eu estou falando contigo aqui, eu estou te pegando de improviso. Nós não tínhamos combinado nada hoje. Agora, em cima da hora, eu vi que os três estavam aqui na minha aula de oratório. Eu falei, vocês topam aparecer no Instagram? Ele falou, topo. Os três toparam. Que são 3 alunos que são alunos e pacientes. Então, aqui, se tratando comigo da fobia social, da voz fina. O Bruno tinha voz fraca, fina, era tímido. Isso que eu estou falando com você. Você faria um tempo atrás, assim, com essa moleza toda, ou ia ficar tenso? Se eu te chamo de improviso, vou te entrevistar aqui, como é que você ficaria nessa? Eu teria mais dificuldade, Simon, teria mais dificuldade. Posso dizer que de 2 anos para cá eu desenvolvi bastante essa competência de atuar sob improviso, embora eu utilize muito isso profissionalmente, né? Como eu comentei, faço muitas reuniões no meu dia a dia, os temas são os mais variados possíveis, há sempre uma relação de desequilíbrio entre os meus clientes, que geralmente estão com um número maior de pessoas do lado deles do que o meu lado. Então, quer dizer, as perguntas vêm de todo lado. Agora, sem dúvida nenhuma, algumas técnicas e alguns aprendizados durante o curso me permitiram ter maior desenvoltura em condições como essa, de improviso. Como você falou, eu não estava de forma alguma preparado para participar dessa discussão agora, mas consigo levar com alguma naturalidade. Você consegue, quando você está numa reunião, vê um cara com uma voz muito forte, alguma coisa, você também se impõe, o que você faz assim na hora? Isso depende muito da situação, das circunstâncias. Muitas vezes não é recomendável, porque a voz grave ela intimida também, né? Então, se não for colocada de uma maneira correta, isso pode trazer uma situação até constrangedora, né? Então, eu procuro ser o mais natural possível. Não te intimida mais não, né? Ninguém te intimida mais não. Não, eu não me sinto intimidado. É um recurso. Eu diria que a utilização da voz na comunicação, que, como a gente sempre comenta no curso, a comunicação ela é mais do que a voz, né? A mensagem ela é transmitida com seu corporal, com toda uma técnica de comunicação, mas a voz é muito importante. Eu não me sinto intimidado. Aliás, acho que nunca me senti. Eu já me senti constrangido em não conseguir utilizar a minha voz de forma adequada. Acho que hoje eu tenho mais recursos na utilização da minha voz
e ao utilizá-la a depender da circunstância. O que Né? te E incomodava? percebo muito mais. Mas você gravava a voz, ficava incomodado no WhatsApp, você ouvia a gravação. Nossa, que voz horrorosa, minha voz fininha, fraquinha. Você tinha essa noção ou alguém falou isso para você? Sim. Inclusive, isso que me levou, foi uma das coisas que me levou para o curso. Eu me incomodava muito com a minha voz. Em alguns momentos, quando eu estou falando sobre pressão e acabo perdendo um pouco a noção do meu tom de voz, eu acabo ficando com a voz um pouco mais aguda e me incomoda muito, mas eu percebo muito mais rápido. Antes eu não percebia. Então eu percebo mais rápido e consigo reposicionar minha voz bem mais rápido. Tá, tem pergunta, Bruno? Tem alguma pergunta? Não, quem fala grave deve articular mais? Não, tem que fechar com as duas coisas, articular e falar grave, não é só falar grave. Não adianta eu ficar falando assim, tem que articular, movimentar a boca. Se é o treinamento aqui, é esse mesmo. Entendeu? Você articular e falar grave. Tanto é que no meu material tem 2 horas de articulação fonética, 2 horas de voz e 2 horas de interpretação, texto, entendeu? Então tem muita coisa para você treinar, né? Tem mais pergunta? Então, vamos lá, voltar para o Fernando. Fernando, você canta também? Você já cantou em algum musical? Já fez alguma coisa? Não. Não, eu nunca frequentei escola de atuação. Eu comecei no teatro como iluminador de uma companhia e eu aprendi na prática. E eu não sou ator, a minha formação é de diretor, mas eu dirijo musicais. Né? Mas eu cantar mesmo, eu não canto. O que é ser diretor? Porque a palavra diretor, você... Como é que é ser diretor? Você falou assim, eu sou diretor, aí o cara... O diretor, o diretor tem uma função, fazer com que a plateia entenda e tenha prazer na apresentação ou no filme. Então você tem um lado artístico, que é o lado de você dirigir os atores, dirigir o elenco, para que eles consigam entrar no clima daquela história. Se for uma história, por exemplo, passada durante a escravidão no Brasil, ou em outros, você precisa dirigir os atores, ajudá-los a contextualizar e passar aqueles personagens para a plateia, para a audiência. Mas você também, como diretor, você tem os problemas técnicos. Qual é a cor que a cena vai ter, como deve ser o figurino de uma cena. Se for uma peça de época, o diretor tem que fazer uma pesquisa para dirigir os designers de produção. Você fez um evento na Alemanha, né? Tem um evento teu na Alemanha, não foi? Que você fez com Jaime Arocha, né? Eu sou produtor do Jaime Arocha, fui produtor do Jaime Arocha durante alguns anos e diretor de arte. E quando nós fomos chamados para apresentar a inauguração de um resort em Berlim, eu trabalhei na Alemanha como diretor de arte dos espetáculos dele lá durante alguns anos. Realmente é interessante. Então, a carreira aí é uma carreira assim, porque você tem uma carreira de não ter feito uma formação em teatro. Você foi, o famoso, é o profissional da antiga. O cara chegava numa redação de jornal, ficava lá escrevendo, tal, com 16, 17 anos, daqui a pouco. Foi a história do Boechat, vários deles. Se formaram, até o Jô Soares brincava, eu só tenho o 2º grau. Aí o Boris Casoy também, a maioria dos melhores jornalistas nem fizeram faculdade nenhuma. É o dia a dia mesmo, você vai ganhando cancha, trabalhando na área. Experiência. É uma coisa interessante, quando eu comecei a trabalhar como iluminador, hoje em dia a iluminação nos teatros ela é a LED, né? Os projetores são de LED. LED é um tipo de iluminação que não esquenta. É bem melhor. Quando eu comecei, aos 16 anos de idade, era lâmpada halógena. E o canhão, eu era operador de canhão quando eu comecei. A temperatura no canhão era de 80 graus. Eu tenho aqui, lembra que eu tenho aquela minha luz aqui antiga que eu tenho aqui, que 500 watts aqui, já esquentava pra caramba, o pessoal ficava aqui no palco reclamando, ai, calor, com ar refrigerado ligado na toda, né? Mas eu tinha que iluminar o rosto da pessoa com a tecnologia antiga aqui, né? Agora não, agora eu boto uma luz aqui fria aqui, ó, tá uma das funções do diretor também nessa parte de iluminação é dirigir a programação de luz, porque hoje a programação dos espetáculos
é toda no computador, não é mais na mão. As mesas de luz não são manipuláveis nos botões. Eles já Você- gravam as cenas já, né? Tem que gravar, deixar tudo gravado. Exatamente. A cena já fica, a iluminação de cada cena na sequência já está pronta e você precisa coordenar aquilo Vê artisticamente. se, para ô, que Fernando, saia vê se você bonito. manda aquelas fotos dos teus trabalhos artísticos também para o Bruno aí, para a gente montar alguma coisa, porque aquilo é interessante, Tá você bom. mostrar o trabalho artístico, né? Você pode Depois mostrar eu- só as pinturas As também. pinturas, pode mostrar. Eu acho que é interessante também. Como vai ser no Zoom aqui, você pode abrir aqui e mostrar na Não, câmera. manda aqui, pra gente, que aí a gente ó. monta Manda pra aqui. gente que a gente monta, já deixa montado para botar no ar assim, entendeu? Eu acho na que vai ser segunda-feira. Bom, interessante. queria vai- também pegar o. Pode tirar foto, né? Site. Não, eu tenho os blogs, tenho o site. Queria depois até trocar os Instagram da Paty e do Bruno. Tá. A gente se seguir no Instagram. Porque eu Tá. não tenho Instagram pessoal, mas eu tenho Instagram da companhia. Ah, eu entendi. não tenho o meu. da Ah, companhia. Qual é o Instagram da companhia? Arroba o quê? Você sabe? Não, eu vou ver se eu consigo escrever. Eu consigo escrever. Depois você aqui. manda pro Bruno, depois pelo WhatsApp. Não, Depois tudo eu bem. mando. Manda pelo pro Bruno. WhatsApp. Ô, Paty, para terminar aqui, você está magrinha, você dá para levantar ou não? Vai tá complicado levantar aí. Não, dá para levantar. Levanta para mostrar que você está magrinha, elegante, com uma porrada de terapia em cima de você aqui. O pessoal pressionando. A Paty agora está elegante. Olha lá, a Paty magrinha. Ó, Tá rete. Essa índia fala Outra mulher. Tupi-Guarani. Autoestima. Como é que é? Fala o quê? Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Então onde é que você fala Tupi-Guarani? Fala Tupi-Guarani ou não fala? Qual é? Paty, você fala Daqui a Tupi-Guarani. pouco eu vou postar foto Peraí que ela... lindíssimas de mulher índia. E... Eu não quero mais ver aquela Esse é o único propaganda curso. tua, não. né? Vou mandar para vocês também Ué. para colocar nesse arquivo aí para quando eu aparecer colocar Até minha foto lá de... aumentou o Ibope aqui, Um ó. Tô com menos roupa, eu tô com menos roupa. Olha aqui, gente, Menos olha aí, ó. roupa. Vocês... Mostra como começa. Você agora não botou Instagram, não botou nada não, nosso, né? Não botou. Olha, WhatsApp Central. Ó, o WhatsApp Central, tá lá, o WhatsApp Vai na Central. bio aí, vai na bio, entra no site Tem e tudo aí. clica, tudo clique, Se quiser tá? marcar consulta, pode marcar, que nós estamos trabalhando sábado, domingo, feriado, como sempre eu trabalhei, ok, gente? Obrigado, Bruno, obrigado, Paty, obrigado, Fernando. E até uma Beijo próxima para todo live. mundo. E até a Legal. próxima live aí, tá? Boas falas. Valeu. Um abração. Boas falas, meus amigos. Tchau, tchau. Feliz Dia do Índio, mulher.